Fala pessoal, fala mineradores, garimpeiros, Daniel Martins aqui, mais um vídeo para vocês. Hoje num cenário diferente, estou aqui numa operação real e aqui a estrutura aqui é de madeira, né? Nós estamos aqui num chalé, não, a gente chama de barraco no garimpo, né? Mas é um garimpo legalizado, é uma cooperativa e no vídeo de hoje eu quero te ajudar. Eu quero te explicar, te ensinar aqui basicamente o passo a passo para você descobrir se tem ouro na sua terra e as implicações de você descobrir se tem ouro ou não. Tá? Basicamente, existe um erro que é cometido por todo mundo que está iniciando na mineração ou no garimpo, que diz respeito às análises e qual tipo de análise que você vai fazer para descobrir se tem ouro na terra. E eu não estou falando aqui da bateia, de você pegar uma bateia, cuiar o material e tentar ver esse ouro, porque esse ouro ele é fácil de ser descoberto, você não estaria aqui assistindo esse vídeo para descobrir como é que faz uma cuiada, né? Você estaria aqui por outros motivos, eu imagino eu. Então, imagina que existe ouro invisível, ouro que você não consegue enxergá-lo, significa que ele está num tamanho menor do que o olho humano tem a capacidade de enxergar, tá? Mas ele está ali, ele pode ser recuperado. Esse ouro invisível também é chamado de ouro químico, ouro fino. E às vezes, quando ele é um pouquinho mais visível, a gente consegue ver inclusive boiando numa bateia. E aí começa a grande questão, como que faz para recuperar o ouro fino? Que tipos de métodos que a gente vai usar? A mineração ela é muito vasta, a gente tem mineração de garimpo tradicional ali na Maraca, você tem mineração nos rios, com as dragas, você tem mineração um pouco mais industrial, como por exemplo utilizando moinhos, você tem tanto mineração de uma terra que é lavada, que vem dos placeres que a gente chama, que é próximo aos rios, ou nos baixões, que o garimpeiro chama aí de baixão, tá? A gente tem essa mineração tradicional, que não é uma mineração, é um garimpo ali do secundário. O que é o secundário? É o minério que está na superfície, mais oxidado, mais próximo da superfície. A gente tem aquele tipo de mineração. E existe uma mineração do primário, de uma rocha, né? E essa rocha ela precisa passar por um processo de britagem e moagem. Na engenharia de minas vamos chamar isso de cominuição, tá? E depois a gente vai fazer a recuperação desse ouro, porque a gente precisa liberar ele primeiro fisicamente, da rocha que está hospedando o nosso ouro ali, e depois a gente precisa recuperar esse ouro. Que recuperar nada mais é do que reduzir a quantidade de minério ali, até a gente ter só o ouro e depois fundi-lo e fazer uma barra. O que acontece? Nem todo ouro vai ser possível ser recuperado pelos métodos tradicionais que vêm exatamente depois da cominuição, que é o quê? Os métodos gravíticos ou gravimétricos. Esses métodos são a calha concentradora, a gente tem ali, muitas das vezes, um carpete com uma grade segurando, né, o minério mais grosso. Às vezes o minério não é grosso, o minério é fino. Aí o garimpeiro vai lá e tenta recuperar utilizando uma coisa que a gente chama que é a placa azogada. O que é a placa azogada? É uma placa de cobre com mercúrio. O mercúrio tem essa capacidade de amalgamar o ouro e ele vai conseguir segurar ali um pouco desse ouro fino, mas mesmo assim muito ouro fino escapa. Nos métodos mais profissionais, a gente vai ter centrífugas, a gente vai ter mesas separadoras, mas mesmo assim esses métodos são falhos e eles deixam escapar muito ouro para o rejeito. Então pode acontecer que você tenha aí na sua área um rejeito e esse rejeito seja rico em ouro, mas não é ouro grosso, não é ouro visível, esse ouro não está visível ali na bateia, você não consegue ver ele fagulhando, como os garimpeiros falam, e você pode muito passar por cima ali e achar que não tem ouro e ir embora, como os garimpeiros ou os mineradores que passaram por ali e deixaram aquele minério para trás porque não era viável economicamente ou porque simplesmente não viram que tinha ouro ainda ali, mas um ouro que não era recuperável pelo método tradicional. Aí a gente parte de uma questão, né, de uma premissa que é, como que eu faço para recuperar esse ouro fino? Existem métodos para isso. O principal deles, que existe há mais de 100 anos, é a lixiviação. É um processo onde a gente dissolve esse ouro, transforma ele numa fórmula, né, numa forma líquida e depois a gente recupera isso através de carvão ativado ou através da precipitação com zinco. Carvão ativado é o mais comum utilizado no Brasil, principalmente no que eu falo muito aqui, que são os processos de lixiviação em pilhas, tá? Esse processo é um processo simples, porém tem vários pontinhos ali que você precisa levar em atenção para que você não perca ouro. Infelizmente, 99% do mercado hoje
é composto por pessoas que aprenderam de forma empírica a fazer esse processo, nós chamamos eles de pilheiros, tá? E esses pilheiros que fazem esse processo cometem erros e deixam ouro para trás. Acontece que você quer descobrir se tem ouro na sua terra, você precisa fazer uma análise. E essa análise desse ouro, ela é feita da seguinte maneira. A gente tem alguns caminhos para analisar. Dentro das formas mais comuns é você ir lá coletar 1 quilo de terra, 1 quilo de minério e mandar para um laboratório. Mas você tem que saber exatamente qual tipo de análise que você quer, qual tipo de análise que você vai pedir. E a análise ideal para a gente saber se existe uma viabilidade, começar a entender se existe possibilidade de no futuro a gente recuperar ali pela lixiviação em pilhas, é uma análise de absorção atômica da solução cianetada, ou seja, da solução com ouro. Então você vai pegar, e aqui eu tenho uma amostra, você vai pegar a sua amostra já com ouro, e eu ensino você a fazer isso, tá? Inclusive vou dar um spoiler aqui para você entender como que é esse processo, mas eu ensino, não somente isso, mas muita coisa eu ensino lá no e-book, que agora está transformando ele num curso, né, num mini curso ali, o e-book Seu Rejeito Pode Valer uma Fortuna. Nesse e-book eu ensino o passo a passo para você pegar sua terra e extrair essa solução dela e enviar para o laboratório. Quais são as vantagens? Primeiro, você vai ter uma proximidade da realidade, ou seja, não adianta você enviar o minério para o laboratório, porque se você envia o minério para o laboratório, primeiro, ele vai fazer uma moagem desse minério, vai chegar ali a 150, 200 meshes e depois vai queimar uma parte desse minério, ele vai fazer uma homogeneização, quarteamento, ele vai pegar ali 30, 40 graminhas desse minério e vai queimar isso e vai ficar ali a copelação, vai ficar uma bolinha ali que ele vai depois analisar. Essa bolinha de metal vai ser analisada pelo método, esse método chama-se Fire Assay, ok? Esse método vai te dizer, assim, com muita liberdade, né? Aqui para te explicar assim, de uma forma mais simples de você entender, ele vai te dizer quanto tem de ouro total. Mas ele não te diz quanto tem de ouro recuperável naquele minério, pelo método da lixiviação. Então, o que a gente faz? A gente tenta descobrir se existe uma possibilidade de a gente recuperar o ouro através da lixiviação já de cara. Então, o que a gente faz? A gente coleta essa amostra e faz uma prova chamada prova de garrafa. Eu tenho aqui uma garrafa, tá? E aí, deixa eu colocar aqui, para ficar fácil. Eu tenho aqui uma garrafa. Eu tenho aqui 2 kg de minério, 2 litros de água, 10 gramas de cal e 2 gramas de cianeto, tá? Nesse teste aqui, a gente consegue identificar se tem ouro ou não dentro desse minério através da lixiviação. Daniel, esse método é suficiente para montar um projeto de lixiviação em pilhas? Absolutamente não. Embora muita gente faça somente esse teste de garrafa para identificar se existe ouro ou não e muitas vezes montam pilhas de lixiviação, né? O processo se chama lixiviação em pilhas, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Montam esses processos baseados nessa prova. Eu não faço isso, eu faço baseado em umas provas chamadas provas de coluna, que inclusive eu ensino num treinamento que eu tenho mais completo chamado Ouro Class. O que acontece? Nesse sistema de garrafa, a gente consegue ali, depois de 3, 4 dias, mexe um pouquinho a garrafa, a cada 12 horas, você vai ter ali uma solução cianetada. Essa solução cianetada você vai enviar para o laboratório. E no laboratório, eles vão pegar e fazer uma análise de AAS, absorção atômica, tá? Essa análise de absorção atômica vai nos dizer quanto de ouro nós temos por tonelada. Por isso que a gente coloca sempre na mesma proporção. A gente coloca 1 kg de minério para 1 litro de água, ou 2 kg de minério para 2 litros de água, para a gente ter essa proporção ideal. Esse minério tem que estar seco, enfim. Tem muitas questões ali com mais detalhes, eu ensino no e-book, tá? Que também você vai receber depois um curso aí que eu estou preparando, vai ser brinde para todo mundo que comprar o e-book. Já tem muita gente que comprou esse e-book, já passou de 200 pessoas que compraram esse e-book aí, e estão já descobrindo se tem ouro na sua propriedade ou não, tá? E eu ensino muito mais coisa lá, mas enfim. O que eu quero falar aqui para você? Não adianta você mandar para o laboratório e ele fazer um teste de Fire Assay. Por quê? Porque no teste de Fire Assay, ele vai queimar o minério e vai te dizer todo o minério que sai daquela terra.
mas ele não está te dizendo qual que é a rota metalúrgica ou qual que é o processo que você vai fazer para recuperar aquele ouro. Às vezes aquele ouro ele é sulfetado. Significa que se ele está sulfetado, ele está associado a outros metais, ele pode estar associado ali a pirita, calcopirita, arsenopirita, e o fato de ser sulfetado pode atrapalhar na lixiviação. Ou ele pode estar encapsulado, e aí você precisa fazer um grau de moagem mais eficiente. Aí você precisaria, por exemplo, lá na sua planta de metalurgia ou de processamento, você precisaria passar por um moinho de bolas. Por exemplo, estou dando só um exemplo aqui. A análise do laboratório de Fire Assay, ele não vai te dizer quanto de ouro é recuperável pela lixiviação, ele vai te dizer quanto de ouro total tem ali. Mas quanto tem de ouro de fato, né? Que eu vou conseguir recuperar se eu fizer o método de lixiviação. Mas, Daniel, não pode ser outro método, não pode ser gravítico, não pode ser... Pode até ser gravítico, pode até ter outro método ali, pode ser uma flotação, por exemplo. Há vários processos diferentes. Mas o processo de lixiviação em pilhas, ele tem algumas características. Primeiro, uma viabilidade muito alta de você conseguir fazer uma boa recuperação de minérios já oxidados. Tá? Então, da maior parte das vezes, você vai encontrar um minério fácil e você vai conseguir recuperar ali 70%, 80% desse minério, o que já é viável economicamente para você fazer esse processo. Segundo, a lixiviação em pilhas ela foi desenhada, projetada para minérios de baixo teor. Baixo teor entenda como baixa concentração de ouro por tonelada. Então, quando você tem um minério que já tem ali 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 0,8 gramas de ouro por tonelada, já começa a ficar interessante você fazer o processo de lixiviação em pilhas, que num processo tradicional você não conseguiria ter efetividade, nem na taxa de recuperação e nem nos custos, porque o custo ia ser muito alto e não ia dar lucro. Porque a mineração é baseada basicamente no seguinte: quanto custa para eu extrair 1 grama de ouro por tonelada? É menor do que o preço do ouro que eu vou vender hoje? Se for, está dando lucro. Então imagina o seguinte, às vezes você tem um minério que ele tem uma alta concentração, tem ali 5 gramas de ouro por tonelada, mas esses 5 gramas de ouro por tonelada vai exigir um processo mais caro, como por exemplo uma flotação prévia para depois fazer uma lixiviação intensiva ali do concentrado, da flotação. Esse processo é caro, então você precisa fazer um processo mais barato. A lixiviação é esse processo, mais barato. Ele vai conseguir, a lixiviação vai conseguir fazer com que você recupere isso com um custo muito mais barato. Então, se você faz essa análise, envia depois a solução para um laboratório, eu te indico lá no e-book os laboratórios mais baratos para você fazer. Tem análise a partir de R$50, até de R$10 você vai achar no mercado, tá? E tem muito laboratório aí no mercado hoje que cobra 100, 150, R$200 numa análise dessa solução e que está terceirizando para esses laboratórios que eu conheço e que eu vou te indicar. Alguns são amigos meus, são mineradoras que também fazem esse processo de análise da solução, porque eles investiram numa máquina de absorção atômica que custa hoje uns R$400 mil no mercado. Tem algumas mais baratas, 250, 300, R$400 mil. E aí eles podem fazer esse teste para você. E é muito simples, não tem erro. Você vai só enviar a solução num copinho como esse. Vou pegar aqui o copinho. Esse copinho aqui, isso aqui é um coletor de urina de farmácia. E aí eu vou pegar a solução, colocar aqui dentro, fechar, vedar bem vedado e vou mandar para o laboratório. Ele vai fazer a análise e vai me dizer miligramas por litro ou gramas por tonelada, ou o que a gente chama de ppm, partes por milhão, tá? Isso aqui é o que você vai recuperar, nós supomos assim, na lixiviação dessa prova de garrafa, que eu ensino muito bem, já falei lá no e-book, mas mais uma vez, porque ali você passa a ter meu contato e a gente passa a conversar e eu passo a te ajudar nesse processo também, tá? É uma forma que eu encontrei de conseguir ajudar todo mundo mais rápido, porque aí você não toma tanto meu tempo e você consegue ter todas as respostas que está ali naquele e-book que eu daria para você pelo WhatsApp, por exemplo, ok? Então você pegou essa solução e analisou. Essa solução ela é uma solução que vai estar contido o nosso ouro dissolvido. Só que a prova de garrafa ela não é uma prova onde você vai ter a certeza absoluta que você vai recuperar esse ouro aqui. Por quê? Porque a prova de garrafa ela é uma prova qualitativa, ela serve para nos dizer se tem ouro ou não tem. E também ela serve como uma prova rápida.
A prova ideal é uma prova chamada prova de coluna, que inclusive eu ensino para todos os meus alunos ali do Ouro Classic como que eles fazem essa prova de coluna, para eles entenderem o quanto de cianeto eles vão ter que usar na planta. Na verdade, o Ouro Classic é um curso completo, eu não vou falar dele aqui, mas depois se você quiser acessar ouroclassic.com.br, tem um curso lá. É caro, hoje é 25 mil reais esse curso, não sei por quanto tempo vai se manter, mas eu entrego ali mais de 100, 200 mil reais, com certeza de economia para quem vai fazer uma lixiviação em pilhas, sem falar na inúmera quantidade de alunos que fizeram muito mais ouro, que já eram pilheiros profissionais e fizeram mais ouro depois que fizeram o curso, tá? Por isso que é caro, aparentemente parece ser caro, mas no final das contas é barato, porque hoje eu estou aqui numa área de mineração, estou fazendo esse processo, e aí você imagina, se eu estou fazendo uma pilha aqui, essa pilha produz 20 quilos de ouro, se eu tiver 10%, são 2 quilos de ouro, hoje dá mais de 1 milhão e 200 mil reais. Não tem por que eu estar vendendo o curso. Então esse conhecimento ele realmente faz muito dinheiro, tanto para quem quer prestar esse serviço para outras pessoas, como para você também que já é minerador, que tem alguém fazendo esse processo de lixiviação em pilhas para você e está cometendo alguns erros. Tem um vídeo aqui no canal mostrando os erros, né? Os segredos da lixiviação em pilhas para pilheiros, está ali mostrando todos os erros que os pilheiros cometem nesse processo. Bem, você entendeu por que a gente tem que mandar essa solução? Porque primeiro a gente vai ter uma proximidade com a realidade do nosso processo. Claro que a gente tem que fazer a lixiviação em colunas, fazer o teste da prova de colunas, que ele é muito mais, ele vai trazer muito mais realidade, proximidade com a lixiviação em pilhas, ok? Porém, isso aqui é um teste qualitativo e o quantitativo seria a prova de colunas. Dessa forma aqui você já sabe se tem ouro, basicamente. E aí parte, né, para outras questões que é se você vai requerer a área, se você não vai requerer a área, se a área já é requerida, se você vai fazer uma parceria, se você vai me oferecer essa área, eu posso investir na sua área também. Tem um grupo hoje de investidores aí de Dubai que estão financiando as operações de lixiviação em pilhas, então às vezes você tem um rejeito rico aí e eu posso ser um investidor da sua área, tá? Então, só trazendo essa informação aqui para você. O que eu quero que você entenda? Quando você faz o teste do Faracy, que é um teste que todo mundo faz aí no mercado, ou um teste ICP também, que é outro teste que a gente vai fazer ali as análises e descobrir todos os metais que estão ali. Ele está me dizendo quanto de ouro tem na Terra, mas não vai me dizer quanto de ouro eu vou recuperar na lixiviação em pilhas. Então, se você quer saber quanto de ouro você vai recuperar, para ter uma ideia inicial, você vai fazer essa prova de garrafa aqui, tá? Aqui eu usei uma garrafona aqui de 5 litros, coloquei 2 litros de água, 2 quilos de minério, coloquei aqui 2 gramas de cianeto, e coloquei aqui também 5 gramas de cal, né? 10 gramas de cal no caso aqui, porque foi 2 quilos de minério. Normalmente eu faço em garrafa PET de 2 litros. Mas eu estava com esses 2 quilos aqui, queria analisar. A gente vai coletar a solução e vai mandar para o laboratório. Se você quiser a lista dos laboratórios, só o desconto que você vai ter eu derrubei alguma coisa aqui, mas só o desconto que você vai ter no laboratório, pagando os preços mais justos, já pagou o preço do e-book, tá? Porque muita gente não revela quais são esses laboratórios que fazem análise. Muita gente conhece aí seu Francisco, lá de Goiânia, que também faz análise para muita gente, seu Chiquinho, mas também tem alguns outros que eu vou te recomendar aí, que já valem o preço do e-book, e esse e-book está por R$ 97,00 hoje, é promocional, ele vai subir. Eu não ganho dinheiro com isso, na verdade isso aqui é um filtro para saber quem realmente está interessado ou não, porque muita gente me manda mensagem e dessa maneira eu só falo com quem realmente está disposto a gastar, investir para descobrir se tem ouro na sua terra, porque mineração, gente, mineração precisa ter dinheiro. Ou tem que ter terra com ouro ou tem que ter dinheiro. Se você não está disposto a gastar um mínimo ali, esquece mineração, cai fora desse mercado. Realmente é caro, não é barato, tá? Mas o retorno é extremamente alto. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Basicamente, fazer análise de absorção atômica da solução, você vai preparar essa solução e você vai enviar para o laboratório. Se você quer a lista dos laboratórios, se você quer entender melhor sobre esse processo, se você quer ter o meu contato, se você quer se aproximar de mim aí, eu te ajudar de alguma maneira, quem sabe você identificar ouro na sua terra e eu ser investidor da sua área também, desde que seja legalizada, compra o e-book, é o primeiro passo, tá? E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo aí, se inscreve aí no canal do Mineração em Garimpo, se você ainda não se inscreveu, tamo junto, até a próxima, valeu!